versículo 1 em diante, diz assim: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse nenhum dano. Olha o versículo 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Porque nele havia um espírito, o que, gente? Excelente. Olha aqui para mim um instante, por favor. Existem pessoas que, por mais que ela tenha condições, capacidade, conhecimento, aonde ela passa, ela só se depara com frustrações. Existem muitos que, mesmo tendo todas as oportunidades possíveis, ela não consegue fazer a diferença onde ou por onde ela passa. Na verdade, por detrás, pessoal, de uma pessoa forte, por detrás de alguém que é diferente, alguém que por onde passa deixa sua marca, não existe apenas força de vontade, mas um espírito diferente. Esse espírito que a Bíblia fala não é o Espírito Santo. A Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente. Ou seja, tudo que ele fazia, procurava fazer com excelência. Por isso, aonde ele estava, claro que por conta disso também tem os inimigos, os invejosos, mas onde Daniel estava, ele fazia a diferença. Aonde ele passava, ele causava um impacto, porque dentro dele havia um espírito diferente. E por conta disso, esse rei, o Dário, colocou ele acima de todos os demais homens naquele reino. Existem pessoas, como eu disse, que mesmo ela tendo conhecimento, pessoal, mesmo ela sabendo fazer as coisas, ela não consegue se destacar. Ela percebe que a vida dela não sai do lugar. Quem está entendendo? Há pessoas que têm tudo para vencer, mas não consegue vencer. Tem tudo para dar certo no amor, mas não é feliz no amor. Ela tem todas as condições para prosperar, mas não prospera. Olha o que a Bíblia fala ainda de Daniel, lá no versículo 8. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar por esta causa. O rei Dário assinou a escritura e o interdito. Qual era a ordem? E por que Daniel tinha um espírito excelente? A ordem era que naquele reino, nenhum homem pedisse algo ou buscasse algum Deus que não fosse o próprio rei. Foi proibido, foi feito um decreto, que nós mais temos visto nesses dias aí de pandemia, são decretos, sim ou não? E o rei assina um decreto que ninguém orasse, que ninguém buscasse a nenhum Deus naquele reino, que ninguém se prostrasse diante de nenhum Deus que não fosse diante do próprio rei. Quando Daniel
ouviu falar desse decreto, quando ele soube que estava proibido buscar a Deus, olha a atitude que ele tomou. No versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Vou ler de novo, vamos repetir outra vez. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia se punha de joelhos e fazia o quê? Mas não tinha sido proibido. Havia um decreto. E se alguém fizesse isso, você já sabe o resultado. Seria lançado na cova dos leões. É que quando a pessoa tem um espírito excelente, ou seja, quando dentro dela, ela crê, ela confia no Deus que ela serve, então as coisas aqui do lado de fora, pessoal, as circunstâncias, os problemas, não influenciam na fé dela, não influenciam dentro dela. Daniel sabia quem era o Deus que ele servia. Então não importava o decreto do rei, não importava o castigo que o rei iria impor sobre ele, acima de qualquer perigo, de qualquer cova de leão, estava o poder do Deus que ele servia. Porque se não for para a gente confiar em Deus nessas horas, se não for para a gente crer em Deus nestes momentos, vamos crer quando? Porque quando vai tudo bem, é fácil a gente falar que crê em Deus, sim ou não? Quando está dando tudo certo, é simples você falar, eu confio em Deus. E quando vêm os decretos, e quando surgem os problemas, e quando o inferno inteiro se levanta contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu casamento, contra a vida dos seus filhos, porque talvez há um decreto de Satanás também sobre a vida de muitas pessoas aqui. O decreto de que ela não vai ser feliz naquilo que ela faz. Um decreto de que ela nasceu para sofrer. Há quem diga, parece que foi um erro, pastor, eu ter nascido, porque desde que eu me conheço por gente, minha vida tem sido assim. Ora, se esse Deus que nós cremos é o verdadeiro Deus, e quem crê que Ele é o verdadeiro Deus? Então, esta situação aí que você vem enfrentando tem que mudar. Mas olha a diferença de Daniel para os demais. Quando veio o decreto, todos baixaram a cabeça. Todos se curvaram diante daquela ordem. Não pode orar mais. Não pode buscar mais a Deus. Qual foi a reação de Daniel? Quando ele ouviu que não poderia mais buscar a Deus, ele pôs-se a orar. E 3 vezes ao dia, hein? 3 vezes ao dia, ele se colocava no seu quarto, nas janelas que estavam abertas, e buscava a Deus. Porque ele sabia que o socorro dele viria da parte de quem? Olha o que diz aqui no próximo versículo. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, entregaram ele para o rei. Sabendo eles que poderiam agora destruí-lo, porque eu não vou ler
a história toda, mas esses homens aqui queriam achar alguma coisa errada em Daniel para poder acusá-lo. Só que não tinha nada. Não havia nada que eles pudessem acusar Daniel. Sabe o que eles fizeram? Tentaram separá-lo da presença de Deus. É tudo o que Satanás quer, pessoal, nos dias de hoje, com você, com a senhora. Separando você da presença de Deus, você se torna uma pessoa comum. Você se torna uma pessoa como qualquer outra. E passa a ser uma vítima fácil de Satanás. Então, quando eles baixaram esse decreto, a intenção deles não era que todo mundo pedisse ajuda ao rei. Era separar Daniel de quem? De Deus. Sabe qual é o objetivo do diabo, pessoal? Separar as pessoas da presença de Deus. Porque se ele separa você da presença de Deus, ele pode atingi-lo. Ele pode fazer os planos dele darem certo, que é matar, roubar e destruir. Mas veja que mesmo tendo um decreto, Daniel entendeu que ele não poderia se afastar da presença de Deus. Nesse isolamento social que as pessoas tiveram que fazer, muitos fizeram isolamento espiritual também. Por isso que o mal está tendo força sobre a vida delas. Elas se afastaram da presença de Deus, deixaram as coisas, os problemas, as circunstâncias influenciar na sua fé, no seu relacionamento com Deus. Muitos que vinham sendo fiéis no seu voto com Deus, muitos que estavam andando certo na presença de Deus, depois desse vírus, já não são mais os mesmos. Parece que se prostraram diante desta situação. Já não buscam mais, já não oram mais, não se apegam mais a Deus. E a confiança nele que você sempre disse ter. Agora é a hora de você, de todos nós, confiarmos. Amém? Ele desobedeceu a ordem do rei, sim. O que fizeram com Daniel? Lançaram ele na cova dos leões. Mas olha o que a Bíblia diz, versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu, o que diz ali? Continuamente serve. Como é que eu tenho que servir a Deus? De vez em quando? Veja que o rei reconheceu: ô Daniel, que o teu Deus, a quem você continuamente serve. As pessoas têm que olhar para você, lá na sua casa, no seu trabalho, entender que você não é um crente apenas, mas que você serve a Deus. De que forma? Que você não é um domingueiro. Amém? Aquela pessoa que só pega a Bíblia no domingo quando vem na igreja. Graças a Deus aqui em Blumenau não tem ninguém assim, diga amém. Você tem que servir a Deus de que forma? Meu Jesus, é a máscara, né, pessoal? Servir a Deus como? Continuamente. O que você entende com isso? Aonde você está trabalhando, lá você tem que estar o quê? Servindo a Deus. Quando você está dentro de casa, lá você está servindo a Deus, porque é voto, é pacto com Deus, é casamento. Eu não sou casado de dia e solteiro de noite, ou casado de noite, solteiro de dia, casado na semana, solteiro final de semana, não. Quem é casado, é casado. Assim é o relacionamento com Deus. Servir a Deus continuamente
é você ter compromisso com Deus aonde quer que você esteja. Se com um monte de gente por perto, estou servindo a Deus. Se sozinho, estou servindo. Fui passear, estou de férias, estou de folga, estou trabalhando, porque eu sirvo a Deus, por isso Ele me livra. Por isso Ele me livra. O rei falou para Daniel, olha, que esse Deus que você serve continuamente, livre você. Aqueles que servem a Deus continuamente, ou seja, tem compromisso com Deus em qualquer circunstância, Deus os livra no dia do mal. Não precisa haver desespero, não precisa haver preocupações. Ele preserva, Ele protege aqueles que o servem. Eu queria que você gravasse essa palavra, porque se é para servir a Deus, nós temos que servi-lo muito bom, excelente. Eu tenho que servi-lo continuamente, pessoal. Não só aqui dentro da igreja. Daqui a pouquinho você vai voltar para casa. Daqui a pouquinho é segunda-feira. Você vai trabalhar. Daqui a pouco chega domingo outra vez. Você serviu a Deus durante essa semana que passou? Como foi o seu relacionamento com Deus ontem, sexta-feira? Como vai ser o seu relacionamento com Deus amanhã? O problema das pessoas é que elas não têm servido a Deus. Ficou fraco de novo. Está amarrado. Esse é o problema. Elas querem servir, mas do jeito delas. Um domingo ela vem, outro se der eu vou. Se não, nada der errado, se eu conseguir acordar, não serve continuamente. E quem não serve a Deus continuamente, então Satanás continuamente atrapalha os projetos dela. O diabo continuamente amarra a vida dela. Porque se eu sirvo a Deus, continuamente Deus me abençoa, diga amém. É isso. Então o rei falou, esse Deus a quem tu serve continuamente, que te livre. Que Ele te livre. Aí a Bíblia diz que jogaram ele na cova, assim. Não podia voltar atrás. O rei assinou o decreto, carimbou com o anel dele, ninguém podia mudar. Ninguém. Depois do rei assinar, tinha que se cumprir o que foi determinado. Então pegaram Daniel e lançaram na cova dos leões. Uma noite inteira. Era certo que qualquer outro homem seria devorado. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia ao caso que o teu Deus, a quem tu, continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões? Você vê que ele usa essa palavra algumas vezes. Olha a importância disso na vida de alguém que é de Deus. Tem pessoas que ela é de Deus, mas só quando lhe é favorável. Ela serve a Deus só quando lhe interessa. Ela serve a Deus só quando vai tudo bem. Só quando dá tudo certo. Só quando tudo é a seu favor. Qualquer coisa que acontece que contraria ela, que desagrada a ela, ela já deixa de servir, ela já abandona a fé, ela já deixa de crer. Você não pode ser de Deus de vez em quando, porque quem é de Deus a todo instante. O rei vai na boca da cova, bate lá e diz: Daniel,
esse Deus que você serve continuamente, dar-se-ia o caso dele ter livrado você da boca dos leões? Olha o versículo 22, 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Diga glória a Deus. Ele estava vivo, porque quem serve ao Deus vivo, olha para mim aqui, ó. Quem serve ao Deus vivo, a morte não tem poder sobre a vida dele. Os demônios não têm poder sobre a vida dele. Quem serve ao Deus vivo, não tem peste, não tem praga, não tem miséria, não tem crise econômica, não tem enfermidades, não tem nada que possa lhe destruir. Porque ele está seguro, guardado e protegido pelo Deus que continuamente ele serve. Na hora que o mal investe contra ele, Deus está ali para guardá-lo. Agora, se eu sirvo a Deus ou me apego a ele, me aproximo dele em alguns momentos apenas, então nesses outros momentos eu passo a ser uma presa fácil para Satanás. E aí ele usa de palavras, ele usa pessoas, ele usa familiares, ele usa problemas, ele usa dívidas, ele usa tudo para me separar de quem? De Deus. Mas se eu sirvo a ele continuamente como Daniel, então quando vêm os decretos, quando vêm os problemas, quando surgem as dificuldades, eu continuo servindo e ele me livra. Ele não me deixa na mão, ele não me desampara, ele não me abandona. Aliás, ele nunca decepcionou aqueles que o servem. E você não vai ser a primeira pessoa. Diga, eu creio. Você não será a primeira pessoa que ele vai decepcionar, porque ele é fiel. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum, leia ali, ó, e nenhum dano se achou nele, porque crerá. Diga amém. Está vendo? Nenhum dano. Por que as pessoas vivem sofrendo danos, pessoal? Dizendo que crê em Deus, dizendo que serve a Deus. Ela sofre dano em todos os âmbitos da vida dela. É dano para todo lado. Ela sofre dano na saúde, na vida financeira, na família, no casamento. Tem algo errado. Eu não sei se você consegue me entender. Quando tiraram Daniel da cova, pessoal, está se falando de uma cova cheia de leões famintos. Não eram leões adestrados, não. Eram leões famintos. O castigo era esse: deixar os leões vários dias sem comer, para pegar aqueles que desobedeciam às ordens do rei e lançar lá dentro. Olha de onde Deus livrou Daniel. Eu costumo sempre dizer às pessoas que Deus não livra da cova, mas ele livra na cova. Lá dentro ele livrou. Deus não nos livra dos problemas, mas ele nos livra no meio deles. Ele permite que você enfrente situações para você entender o tamanho do Deus que você serve. Ele permite que você passe por problemas gigantescos para que você entenda o tamanho do seu poder. Ele permite.
Aliás, aqueles que são da fé, quanto mais os problemas se levantam, mais fortes eles se apresentam. Pastor, eu sou pregando assim, eu sou falando assim, parece que o senhor não tem problemas, né? O senhor não está na minha pele, tem gente que diz isso. O senhor não está lá em casa, pastor, enfrentando aquele meu marido, cabeça dura, aquela minha esposa, cabeça dura. O senhor não está lá no meu trabalho, cercado por pessoas malignas. Nós não estamos tratando de problemas aqui. Nós estamos falando do poder do Deus que a gente serve. Cada um tem os seus problemas. Mas a Bíblia diz assim, ó, em todas estas coisas, porém, me ajuda, somos mais que vencedores. Em todas estas coisas. Não é na alguma coisa. É em todas. Mas para isso eu tenho que servir a Deus de que forma, igreja? Continuamente. De segunda a sexta-feira? Não, né? De segunda a domingo. Eu tenho que servir a Deus. De manhã, de tarde e de noite. Não é religiosidade. Eu não tenho que ficar com a Bíblia 24 horas na mão. Eu não tenho que ficar orando, fazendo vigília de oração todo dia. Não, não preciso disso. Basta eu servi-lo continuamente. Basta eu me apresentar diante de Satanás como alguém que serve a Deus. Como alguém que tem a sua vida nas mãos de Deus. Resistindo a ele, o que a Bíblia diz? Se eu resisto o diabo, ele fugirá de mim. Chega de sofrer dano, mulher. Chega de você sofrer danos, meu amigo. Olha onde Daniel foi jogado. E ele saiu de lá sem nenhum dano. Mas por quê? Porque ele crera no seu Deus. E o último versículo. Ordenou o rei. E foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel. Olha a prova aí, ó. E foram eles lançados na cova dos leões. Agora, eles, seus filhos e suas mulheres. Olha ali, ó. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova. E já os leões fizeram o quê? Se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Era aquilo ali para ter acontecido com quem? Se Daniel estivesse brincando de Deus. Se Daniel estivesse brincando de fé. Se Daniel estivesse vivendo de aparências. Se Daniel fosse mais um no meio daquelas pessoas que dizia que cria em Deus e na verdade não cria. Olha o que ia acontecer com ele. Mas ele tinha um espírito excelente. Lembra que nós lemos no início? Ou seja, ele servia a Deus de fato e de verdade. Não era da boca para fora. Por isso o mal, porque os leões personificam Satanás aqui. Quando aqueles homens foram jogados lá dentro, antes de chegar no fundo da cova, não tinha mais nada. Estava faminto os leões? Por que não pegaram Daniel? Porque Daniel andava no espírito. E leão não come espírito. O leão come o quê? Carne. Então deixe de andar na carne e ande em... Porque senão o leão te devora. Jesus não disse que Satanás é como um leão andando ao nosso derredor a fim de nos devorar? Só que se você está em espírito, ou seja, se você serve a Deus continuamente, ele não pode te devorar, ele não come espírito, mas carne sim. Aí diz assim, ó, faço um decreto, olha o rei falando, pelo qual, aí mudou o decreto, todo domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de quem? De Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre.
e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra, leia comigo em voz alta, vamos lá, gente. Ele faz o quê? Livra e salva. O que mais? Faz sinais e maravilhas. Aonde? No céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário, no reinado de Ciro o persa. Morreu aquele rei, Daniel continuou. Veio outro rei, Daniel permaneceu. Porque quem é de Deus permanece. Diga assim: quem é de Deus permanece. Quem é de Deus permanece, pessoal. Permanece firme na tempestade. Mesmo que o barco balance para cá, balance para lá, ele permanece firme. Quem é de Deus não desiste. Quem é de Deus não para. Quem serve a Deus continuamente é abençoado. Diga glória a Deus. Vou deixar uma pergunta. Como que você, não precisa me responder, eu queria que o senhor respondesse para si mesmo. Como que você tem servido a Deus? De vez em quando? Ou continuamente? Pense nisso. E se não era continuamente, faz uma aliança com Ele nesta manhã. Nós estamos saindo dessa epidemia agora. Estamos superando, amém, gente? Estamos superando essa situação tão difícil que enfrentamos. E aqueles que vêm servindo a Deus continuamente, estes vão ser muito abençoados. Estes vão ser honrados.